Como é que você tá? Tudo bem? Olha, agora estou melhor. Porra, 3 tratamentos para pneumonia. 10 dias, depois um de 15 dias e agora um de 20. Mas também então, você quer tratar com vinho, não sai, né? Com vinho. Com vinho não cura. Me diga, como é que um cientista como você inventa essa história de cavalo, amor? Isso está no ar? Tá sim. Tá. Pode falar. Aqui é o berçário. São 2 cocheiras maternidade. Agora eu vou puxar o resto dele pra fora. Vamos lá, meu amigo, sai daí. Isso. Pronto. Pronto. Aê. O cavalo se apoia sobre uma unha de um único dedo dele. Mordidas como essa têm que ser punidas. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, minha mãe levava para passar férias em Arcozelo. E eu ia naqueles pontos de aluguel e não saía do ponto de aluguel. Eu ficava o dia inteiro, voltava cheio de carrapato. Só ficava no ponto de aluguel de cavalo. E eu era muito magrinho e a minha mãe dizia, só pode andar a cavalo se engordar. Cavalo desengorda. Aí eu botava umas pedras na calça para pesar de manhã, que eu tinha engordado. E aí ela deixava andar a cavalo. Ela entrava, deixava. E aí nasceu o menino de Arcozelo. Que idade você tinha? Uns 6 anos por aí. Qual é o seu melhor cavalo? Atualmente, Sim. é Utopia, Que idade ele tem? 12. É um garanhão. É um garanhão. Vai viver quantos? Pode viver 20 anos, até 30, mas de vida útil não mais do que 18 anos. Então ele está hoje no meio No da... apogeu, no meio. Ele é no apoteose apogeu, dele. Aqui há 8 anos e meio, 9 atrás, eu tive o primeiro contato com esse moço que está de chapéu aí, ó. E com o sogro dele, ou o tio dele. O que o Arnaldo é seu, André? Tio. Tio. Esse, André, vem aqui. Esse quem é? Esse se chama Utopia Imperial. Mas é a letra U? É. Se quiser, pode chamar ele de A também. Não, eu quero o nome dele direito. Utopia Imperial. Bom dia, como vai você? Tudo bem? Tá bom? Como vai, querida? Tá boa? Vamos aqui. Vamos lá. Saiu ou do sol ou da sombra. Eu queria que você me dissesse aquela curiosidade, o nome dos cavalos. Ah, sim. A raça lusitana, que é uma das raças que a gente cria aqui, segue um padrão de letra inicial em todo o mundo. Então, no ano de 2013, todos os por 100 lusitanos que nascem no mundo começam com a letra I. Todos do mundo? Todos do mundo. E como é que vocês controlam isso? No Studio Book, quer dizer, todos os cavalos são registrados. E as associações só permitem o registro dos cavalos com a letra I. Então, o que acontece? O fulano me liga e fala, André, olha, tem um cavalo que chama Alcazar, ou Alcaparra, ou Bolero, seja o que for. Pela letra do cavalo, então se o cavalo chama Chablis com C, eu sei que é letra C, D, E, F, G, H, I, 7 anos. Esse cavalo aqui estava em preparação para a Olimpíada passada, para o Pan-Americano e para a Olimpíada, mas ele teve uma lesão misteriosa que tirou ele, então ele ficou parado. Que idade tem ele? Ele tem 12 anos. 12. Aquele que nasceu está com 8 anos e meio. Pelas vozes você já sabe que temos... Quantos animais aqui? Temos um total de 100 animais. 100? 100. Todos da mesma raça? Todos da mesma raça. Que raça é? Puro sangue lusitano. Lusitano. Domado. Quanto tempo você está investindo nisso, Arnaldo? 30 anos. Parabéns. O primeiro cavalo famoso na história, que não era uma lenda,
era o cavalo do Alexandre o Grande, que levava o nome de Bucéfalo. O Alexandre ganhou esse cavalo do pai dele, o Filipe II da Macedônia, depois de muito implorar para chegar perto do cavalo, porque ele era um cavalo arisco que não deixava ninguém domá-lo. Ele descobriu que ele era arisco porque ele se incomodava com a sombra das pessoas. Então ele levou o cavalo na contraluz, para que o cavalo não pudesse ver a sombra dele, e conseguiu montar no cavalo, superando todas as expectativas. O Bucéfalo ele morreu durante a campanha do Alexandre o Grande na Índia, e para prestar uma homenagem ao seu companheiro, o Alexandre ele acabou fundando a cidade de Bucéfala, que hoje é na região do Paquistão. Aqui é o berçário. São duas cocheiras maternidade, onde a gente colocou as éguas para darem à luz. Vamos entrar. Alguém ajuda essa égua a parir ou ela vai sozinha? O ideal é que seja um parto assistido, porém não ajudado. Tá. Então, o que nós fazemos? Nós assistimos eventualmente o parto e vigiamos se a égua está desempenhando bem, se está correndo tudo numa boa, a gente deixa. Isso aqui sou eu ajudando a limpar ele, tirar a placenta. Agora eu vou puxar o resto dele pra fora. Vamos lá, meu amigo, sai daí que a sua mãe precisa. Vai, isso. Sai daí. Ops. Daqui para frente, o que vai ser dessa menina ali? Primeiros cuidados. Temos que queimar o cordão umbilical. Em seguida, essa potra está liberada, a gente tem que ver, nós temos que vigiar para ver se ela mamou o colostro, porque o colostro é muito importante para a imunidade do cavalo como espécie. Você assistiu ela mamar ou não? Assisti a ela mamar, sim. Porque ele sai e depois de alguns minutos ele tá em pé, andando, correndo. E já nasce, tipo, todo formadinho mesmo, assim. Tipo, certinho já. Quem puxa a placenta é o cinegrafista. Acho que se eu ver ao vivo eu não sei como vai ser pra mim, sabe? É super legal, uma coisa super diferente. Agora, próximo passo. Higienização. Vem comigo. Isso. Pronto. Aê. Vem aqui com um bico. E a mãe não acha ruim, não? Olha, acho que acha, mas isso não me importa. Essa é a hora da vacina. Então, é a hora da higiene, é a hora do cuidado. Pronto, tá cuidada, pode ir pra mãe junto. Edward Muybridge foi um fotógrafo que ficou muito famoso pelos seus estudos de captação de movimento. Sua fama ficou tão grande que o ex-governador da Califórnia, Leland Stanford, pediu sua ajuda para que fosse comprovada uma teoria de que durante um galope, os 4 cascos do cavalo saíam do chão. Isso foi facilmente comprovado com só uma foto em 1877. Mesmo depois de já comprovada essa teoria, Stanford quis que continuassem os estudos. Então Edward fotografa, através de uma série de 24 câmeras, o galope de um cavalo quadro a quadro, comprovando que a antiga teoria era realmente verdadeira. Esse episódio ficou conhecido como The Horse in Motion, por ter sido o primeiro stop motion feito. Nessa parte desse
Dá a impressão um pouco que os cavalos não são muito adestrados, né? São mais selvagens. Cavalo selvagem solto no mato. É porque tem muito potrino também, né? E eles ainda não Sem nascidos. Ela é uma mãe por aí. Vem comigo. Aqui é um piquete, um dos piquetes onde a tropa fica. A tropa consiste num conjunto de éguas que já tem os seus potros estabilizados, quer dizer, já passou aquela fase inicial crítica, já estão com os umbigos curados, e aqui já estão integrados no rebanho. Então temos um conjunto de éguas dando de mamar para seus filhos. E aqui ficam quanto tempo? Até quanto? Essa tropa é a tropa onde as fêmeas amamentam seus filhos. Aos 6 meses nós retiramos a fêmea. Aos 6 meses sai daqui. A fêmea é retirada, isso. Aos 6 meses desmama. Essa égua aqui, por incrível que pareça, não é mãe desse potro. Esse potro acabou de ser desmamado, aqui atrás. Eu estou vendo. E ela meio que adotou ele. Não adotou, ela é boazinha, ele procura uma mãe por aí, não mama nela, mas também não mama em mais ninguém. E então ele continua no cenário dele e está ambientado. É mansa, né? Bem mansinha. E então ele Agora tá bem com receio, né, de se aproximar. E está ambientado. Ah, mas acho que aí eu também não chegaria muito perto, não. Não, então ele faz carinho nela, mas Ela se assusta. quando ela se assusta, ele já... Daqui, E ainda ela vai e morde o Ela vai outro. embora também, ó. a tropa, os machos são... Aparece mais que eles são mais ariscos ainda. Eles não são controlados, então eles são densos. fêmeas jovens. Maravilha isso. Daqui vai para... Uma tropa, os machos vão para uma tropa de machos jovens e as fêmeas vão para uma tropa de fêmeas jovens também. Vamos ver uma tropa de machos jovens. Eles ficam soltos durante o dia inteiro, entram 1 ou 2 vezes por dia aqui na lanchonete, que é essa instalação onde eles comem o lanchinho deles, comem e voltam para o pasto. Aqui também... Pasto é ali atrás. O pasto é ali atrás ou em outras partes do aras. Ali então eles estão juntos. Estão juntos, E aí- brigam, batem, apanham, fazem uma zoeira desgraçada. Isso parece perigoso, é perigoso, às vezes temos casos de animais que se machucam, mas isso também é muito importante, porque ali acontece o convívio social e o desenvolvimento psicológico do cavalo. E a personalidade dele? Exatamente, a formação da personalidade. Nós temos um acompanhamento veterinário, ortopédico, que vai ver o quanto os cascos dele, que são a base de apoio, estão bem formados e quais são as correções necessárias. Isso aí é unha, né? Isso é a unha. O cavalo se apoia sobre uma unha de um único dedo dele, que é o casco. Então o casco não é o pé, o casco é a unha. É um dedo. É um dedo, é a unha do único dedo dele. Que quer dizer então que o cavalo não tem pé. Ele só tem unhas, dedos. Dedos. E daqui vai para onde? Daqui, dessa tropa... Desse estágio aqui. Certo. Aos 2 anos e meio, essa tropa, os animais são recolhidos para a cocheira e tem início o processo de doma. No fim da Primeira Guerra, morreram em toda a Europa quase 2 milhões de cavalos. E os cavalos frisos desapareceram. Sobraram 4 garanhões. Só. E aí o governo holandês resolveu resgatar essa raça. Que interessante essa história. Então é isso, quer dizer, eles torcem por um garanhão como se fosse um jogo de futebol. E é muito interessante porque eles são extremamente rigorosos. Por quê? Porque de X de 1000 garanhões que nascem, ou de 500 que nascem por ano, são selecionados 12 para irem para uma prova de 70 dias. Esses 12 ficam 70 dias sendo provados na baia, puxando carroça, na beleza, no caráter. E desses 12... porte? Do porte. No porte, andando, mas eles são pulando, muito, saltando. como eles são
vieram de 4 Garanhões, é muito uniforme. É difícil você reconhecer a diferença entre outro. Muito igual. Você me falou isso, que são todos iguais. Pretos, todos pretos, todos crinudos, todos com o rabo basto, com pelos negros, são todos iguais. Nenhum foge desse padrão. Não pode. Que coisa fantástica. Tudo igual. Então o que acontece? Desses 12 que já são os excepcionais, só 4 são escolhidos para Garanhões por ano. 4. Você trouxe quantos? Bom, eu já trouxe aí uns 15. Então, você trouxe todo mundo. É. O que você espera com esses Garanhões? Não, eu quero recriar essa raça no Brasil. Estou criando um studbook aqui, oficial, representando o governo da Holanda aqui e tentando fazer a coisa certa. É dócil? Muito dócil. Meu nome? Andries. Ele é um cavalo holandês. Andries. Para ali na frente da câmera. Nos primórdios do cinema, os filmes de Velho Oeste deram aos cavalos o papel de protagonista. No seriado Lone Ranger, Silver é o cavalo principal, que ficou conhecido pelo bordão. Olha que coisa linda, meu. Que altura tem esse cavalo? Esse cavalo tem 1,68 m. E esse? Esse aqui tem 1,69 m. Mais alto? É, esse aqui é mais alto. A altura do cavalo a gente mede por aqui, olha. Aqui, Aqui na... que é a quarta torácica, que é aqui. É dócil? Muito dócil. Meu nome? Andries. Ele é um cavalo holandês. Andries. É? É? Então vamos começar? Vamos começar. Quer filmar ele sendo selado? Pode ser. Anderson, sela rapidamente. Ele já está adestrado esse animal aí? Esse é um cavalo jovem que está em início de treinamento, ele já está bem domado, já fez algumas competições aqui no Brasil, ganhou todas, já competiu um pouquinho na Holanda também antes de vir, também ganhou. Então é um cavalo que tem bastante potencial. Vamos ver ele trabalhando um pouquinho. Que idade tem? Tem 5 anos. No início, o cavalo vai querer fugir de mim, vai querer negar as minhas ordens e eu, por insistência e pelo meu comportamento corporal, vou deixar claro para ele que ele deve me respeitar em todos os sentidos, tanto na obediência quanto no respeito, no sentido de ter medo de uma punição. A maior punição que eu posso infligir ao cavalo não é uma pancada física, não é chicoteá-lo, e sim obrigá-lo a seguir para frente, que é como um garanhão líder de bando expulsa os seus oponentes, os seus concorrentes, os potros novos. Quer dizer, o garanhão, o chefe, ele expulsa e os faz correr. A partir do momento em que esse cavalo aceita ir para frente, abaixa a cabeça, ele está assumindo uma atitude de respeito e de aceitação, e ele já está pronto a me seguir como um líder. Onde você for, ele vai atrás. Onde eu for, ele vai. Então faz, mostra. E ele já, a partir desse momento, ele já vai estar pronto para ser montado a qualquer momento e com qualquer equipamento. Vem cá. Isso. Vem cá. Não, não. Claro que problemas acontecem em todas as domas. E o domador tem que ter habilidade e experiência, de saber
punir sem ficar nervoso e contornar os problemas que podem ser contornados sem um enfrentamento mais violento, tá certo? Mordidas como essa tem que ser punidas, e o quanto antes você punir, maior a associação do que ele fez errado com O castigo. Agora, qual é a diferença dessa doma para aquela outra doma? Até você chegar ao ponto de montar o cavalo, ele te permite em cima dele? Primeiro, essa doma que a gente faz, pode montar. Essa doma que a gente faz não treina o cavalo, treina a vontade do cavalo. Quer dizer, o que a gente quer é que o cavalo não queira pular. Peraí, deixa eu filmar. Tá filmando? Tá filmando sempre. Quer dizer, o cavalo submisso, ele se deixa montar. Quer a varinha? É melhor pegar a varinha. Apesar de esse cavalo já estar pronto para ser montado sem cabeçada e sem sela, o que a gente vai fazer é seguir os passos da doma clássica, tá certo? Que passa por um estágio de reforço de submissão, e a seguir a gente vai introduzir os elementos de comando, que são a cabeçada, a embocadura e a sela. Vem cá, Gabriel. Ele monta, mas não fala. É o famoso cavaleiro mudo. Vem aqui, Gabriel. Você montou esse bicho já aí, não? Não. Não, por quê? É muito grande. Ué, qual é o problema? Ué, do chão não passa, meu. É. Você já caiu muito? Não, nunca. Ele é tão mentiroso quanto pescador, né? Quanto pescador. Qual foi o primeiro cavalo que você montou? Você lembra o nome? Não. Eu lembro do primeiro que eu montei. Eu tinha 3 anos. Você não lembra do primeiro que você montou? Não. O meu chamava Pacholinha. É um nome ruim, né? Mas era o nome dele. Eu não conseguia sair de perto de onde os arreios estavam, por causa do cheiro do couro, aquilo me atraía. Eu dou os elementos para o cavalo cheirar, mostro a ele que aquilo não é um agressivo predador. Pronto, uma vez que ele cheirou, viu e eu tô aqui tranquilo, o Laércio já pode colocar pelo pescoço. Pelo pescoço? Sim, pelo seguinte, quando a gente coloca uma coisa no pescoço e o cavalo fica desesperado, ele vai fugir para trás, o que é mais seguro para a mão de obra. Se eu colocar na garupa e ele se assustar, ele vai fugir para frente e eu vou ficar vulnerável à coice. Vamos lá. Posta a manta ou o bacheiro, a gente faz a mesma coisa com a sela, Laércio. Também pelo pescoço? Também pelo pescoço. A grande diferença da sela para o bacheiro é que a sela faz barulho, quer dizer, você tem elementos de metal, então a gente, muitos domadores vêm em silêncio e fazem as coisas sem o animal perceber. Errado. Quanto mais barulho, mais às claras isso parece ao cavalo, maior percepção disso o cavalo tem e mais tranquilo ele vai ficar. É um bridão? É um bridão, que é uma embocadura articulada. Os comandos básicos são, primeiro, tranquilidade e fluência na transição entre os 3 andamentos básicos do cavalo. Esse é o passo. A seguir, ao trote, que é um andamento onde o cavalo se move por meio de diagonais, e o galope. Oba! O iniciante vai a um determinado estabelecimento, pega um cavalo, aluga, compra, pega emprestado, sobe no cavalo, fala: ai, eu tenho medo, e faz assim, ai, se agarra com as pernas, coloca o ombro para frente, o cavalo e começa a gritar: ah! Para! Quanto mais grita, mais aperta e mais corre. Pois é, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está querendo transmitir uma ordem e transmitindo exatamente o contrário. Então, em caso de emergência, o cavalo está correndo, a gente quer parar?
separe as pernas do cavalo, mantenha os calcanhares distantes do cavalo, coloque o ombro para trás, para frente, a gente cai, para trás não. Temos aqui um problema. Por quê? Bom, tivemos aqui um problema de submissão e daí eu volto ao momento do redondel. O que eu falei para vocês quando o cavalo não é submisso? Eu coloco ele para frente. Então, a punição é ir francamente para frente até ele assumir uma atitude mais submissa. O cavalo, para chegar numa Olimpíada, ele precisa porte atlético, condição física, condição técnica, aptidão e treinamento. Para ele chegar numa Olimpíada, são pelo menos 6 anos de treinamento diário. Esse cavalo chama Suriname. O nome dele é Suriname. Então, agora o cavalo vai cumprimentar a plateia. Muito obrigado, boa noite, porque eu vou dormir, disse o cavalo. Pode dormir. Ai, que sono. Deita no colo do tio. Ai, pronto. Espero que você tenha entendido um pouco daquilo que era a nossa intenção. Como é que se faz um campeão olímpico? Qual é o que tem mais chance do teu plantel aí de ir para a Olimpíada? O sonho tem uma possibilidade e outros dois, o Uruguai e o Utopia. A gente dá uma olhada neles. Obrigado. Vem comigo, te encontro daqui a pouco no outro lugar aí, vem. Dava para perceber que em alguns momentos o cavalo ficava meio arisco até com o domador. Assim, quando ele foi até ensinar como você tem que se portar se o cavalo sair correndo. De uma hora que ele dava para ver que o cavalo ainda não estava totalmente treinado. Acho que foi mais coisa de segurança mesmo do repórter, né? Porque você tem que ter esse faro jornalístico de ficar próximo, mas também tem que cuidar da sua própria segurança. Então acho que foi isso que aconteceu. O Goulart, ele não andou a cavalo em nenhum momento da matéria. Ele chega perto do cavalo, ele passa a mão no cavalo, mas ele não chegou a andar no cavalo em nenhum momento da matéria, o que é estranho, porque o Goulart sempre está próximo. Qual o mais caro que você tem? Dessa raça, o animal que vai... Como? Qualquer das raças. O animal mais caro aqui do Aras custa 300 mil euros. Por quê? Foi no último? Não é fácil como você está pensando, porque ele é um garanhão. E os garanhões normalmente são indóceis, né? Mas que é um belo animal, né? Para essa finalidade, isso aqui pesa 300 quilos. Eu já botei um dos meus numa competição de atrelagem, ele foi espetacular. Foi bem? Foi bem? Muito bem, muito bem. Eles servem para adestramento, servem para desfile, servem para circo. Enfim, é um cavalo que dá prazer, porque ele tem um temperamento extremamente dócil. Você põe uma criança em cima dele, ele não faz nada. Você espera algumas medalhinhas a mais com os antigos cavalos, com o seu parceiro, que é fantástico. O André. O André é um cavaleiro... Exímio. Só pensa nisso também. E a pessoa. O caráter. O caráter dele. Que é realmente invejável. Quanto custa um cavalo desse? 100 mil reais. 100 mil reais. Esse negão grande aí? Isso. 100 mil reais. Alguns mais, alguns menos, mas... Qual o mais caro que você tem? Dessa raça, o Qualquer animal raça. que vai... Como? Qualquer das raças. O que você animal mais tenha. caro aqui do Aras custa 300 mil euros. Por quê? Porque ele é um cavalo que tem uma chance real de ir para a próxima Olimpíada. Ele está tecnicamente bem e ele está no timing certo, né? Vamos ver, ele teve uma lesão, ficou parado um tempo. É aquele branco lá? Exatamente. A competição do adestramento é um conjunto, tá certo? Claro que o Neymar é um baita craque, mas se ele não tivesse um preparador físico, se ele não tivesse uma estrutura de treinamento, um bom técnico e um bom time, ele não chegaria, tá certo? Ele poderia ser um garoto talentoso, mas do talento para a realização você tem uma estrada, certo?
Não tem problema, solta. Solta. Isso. Bom, como a gente não pagou a passagem, sai, Birê. A gente ficou aqui no ponto. Táxi! A primeira aparição do cavalo de Troia na literatura contava uma aventura de Odisseu para voltar para casa. A história consiste na tentativa de invadir Troia para resgatar Helena, a noiva do rei de Esparta que tinha sido aprisionada. Eles tentam durante 9 anos, mas era impossível acabar com as barreiras em volta da cidade e poder entrar. Cada uma dessas cidades tinha o apoio de um dos deuses, e Atenas, a deusa da guerra, apoiava os gregos, e principalmente Odisseu, que tem a ideia de criar um grande cavalo de madeira com interior oco, onde os soldados poderiam entrar e assim invadir Troia. Isso foi feito. Eles entregaram o cavalo a Troia como um presente, mostrando que eles tinham se dado por vencidos na guerra. Porém, durante a noite eles saem de dentro do cavalo, abrem as portas de Troia e os outros soldados entram, destruindo completamente a cidade e resgatando Helena. Meu nome é Carol, eu sou a repórter. A gente acabou de chegar, depois de uma pequena viagem, aqui na cidade de Pirapora do Bom Jesus, no Aras, justamente no Aras que o Goulart fez a reportagem, aqui no Vale do Aretê. Essa é a minha equipe. Eu sou a Marina e eu vou ser cinegrafista nessa matéria. Eu sou o Gabriel, sou produtor de jornalismo. Eu sou a Larissa, sou produtora de audiovisual. Vem com a gente que agora a gente vai encontrar o Goulart para discutir e descobrir um pouco mais dessa matéria que ele fez. Que bonito isso aqui? Muito. E aí, viram a minha matéria, né? Sim. Gostaram? Muito. Vamos falar sobre ela? Vamos. Eu adoro cavalo. Eu tive cavalo a vida inteira, porque eu tinha um sítio em Itatiaia. E cada filho meu teve um cavalo dele. E eu me lembro os nomes todos, não vou repetir aqui agora. Sempre montei desde os... Eu tenho a minha primeira foto em cima de um cavalo com 3 anos. Queria te perguntar se você ficou satisfeito com a sua matéria. Eu fiquei muito satisfeito, porque ela foi uma matéria feita cronologicamente. Eu fiz a matéria quando o potrinho nasceu, depois eu persegui um pouco aquele potrinho, depois eu percebi que não ia dar tempo de eu ficar acompanhando ele 8 anos, né? Então fomos mostrar com um outro cavalo para que aquele animal foi criado, que é para a competição. São sutilezas, né, que conduzem o animal a fazer aquilo que você quer. Né? Não tem brutalidade, não tem... É uma coisa de uma delicadeza fantástica. Isso que é o que mais me chamou a atenção em toda essa sistemática. Você acha que a nobreza do cavalo está nesses detalhes? A nobreza do cavalo está no cavalo.
Isso já é treinamento humano para o cavalo. Agora, o cavalo como animal, ele é insuperável, na minha ótica. Ali você vê o temperamento desse animal, né? A gente tem um contato maior com os domésticos, né? Gato, cachorro, periquito, papagaio, aquelas coisas. Agora, cavalo é cavalo. André! Ah, o André. Eu. Fica aí mesmo que eu vou aí com você. Esses meninos são os alunos da faculdade Casper Libero. Tudo bem? Prazer. Eles formaram uma equipe para poder fazer a atualização daquilo que nós fizemos quando, há 10 anos, 8 anos, 9 anos atrás, né? Atrás. Na parte em que o André doma o cavalo, eu senti como telespectador o cavalo não estava muito dócil. Certo. Ele estava meio irritado. Não sei se na hora você sentiu a mesma coisa, até por isso ele ficou um pouco mais distante. Isso aconteceu? Eu tenho, por ética, o dever de ser discreto. É isso, por isso que eu fiquei distante. Mas, na verdade, se bem me lembro, eu estava montando um cavalo castanho escuro e que era um garanhão. Faz parte do comportamento dele testar a liderança e tentar se impor. E aquele cavalo, naquele momento, ele estava colocando em dúvida a minha liderança sobre ele para tentar colocar a liderança dele. Pessoalmente, ter assistido ao Corcel Negro depois de ter visto a matéria do Goulart no Aras foi uma experiência muito interessante, porque eu notei coisas que talvez eu não tivesse notado antes de fazer isso. O filme conta a história do garoto Alec, né? Ele está viajando com o pai por um navio pelo norte da África. E no navio o Alec conhece, ele descobre lá um cavalo que está viajando junto com ele, que é o Black. E ele fica fascinado pelo cavalo. Acontece um naufrágio no navio e o Alec se perde em uma ilha deserta, sozinho. Aí ele encontra o cavalo também na ilha e o filme mostra a relação entre os dois. Quando o Alec vai parar naquela ilha com o Black, eles ainda estão bastante distantes. Até pelo fato de que no começo a gente descobre que o Black ele era um cavalo maltratado pelos antigos donos, então dá pra ver que ele tem um receio de se aproximar das pessoas. Eu me lembrei muito de quando o André, ali na reportagem que o Goulart fez no Aras, ele ensina que você precisa mostrar para o cavalo tudo o que você está fazendo. Então o domador, antes de ele colocar a selagem no cavalo, ele precisa mostrar todo o equipamento, precisa fazer o cavalo sentir o que ele vai colocar ali em cima dele. Você percebe essa relação que o Alec vai criando com o cavalo. Por exemplo, tem uma cena debaixo d'água que mostra só as patas do cavalo com as pernas do Alec. E é como se eles estivessem fazendo uma dança ali para realmente se conhecer. Os diálogos só surgem no filme a partir do momento
em que o Alec consegue ser resgatado e volta para casa da mãe dele. He saved my life. I can't leave the island without him. He'll die without me. Quando ele vai para casa, ao invés dele passar mais tempo com a mãe, depois de ter perdido o pai, ele fica mais tempo com o Black. Ao invés de dormir dentro de casa, ele vai dormir lá fora com ele. E a mãe respeita isso, respeita porque percebe que foi criado um grande laço entre eles. Outra coisa que me chamou a atenção no filme, que eu achei muito legal, foi que se passa nos anos 50, que é o auge do turf no mundo. E ele acaba conhecendo o Henry, que é o treinador, que se dedica completamente ao treinamento do cavalo, porque é a única esperança dele de entrar novamente para esse universo das corridas. Então ele treina tanto o cavalo quanto o Alec. A partir daí, o filme mostra a relação do Henry, do cavalo e também do Alec, mostrando a preparação, o treinamento deles para uma corrida de cavalo. Eu imagino que tenha sido muito difícil conseguir gravar com um cavalo. Ele tem que ser extremamente adestrado e os planos, às vezes, eles são muito próximos ao cavalo. Então deve ter sido uma dificuldade muito grande. Mesmo quando o Alec, ele monta no cavalo e esse tipo de coisa, o cavalo deve ter sido muito preparado para que isso aconteça e ele deve ter sido muito treinado. Dá pra ver essa paixão que existe dentro desse mundo do turf, dá pra ver que é realmente um outro universo, que as pessoas vivem pelo amor que elas têm ao cavalo. E hoje em dia, aqui, pelo menos no Brasil, a gente não tem esse contato, a gente não conhece muito a corrida de cavalo. Só que você percebe que naquela época as pessoas elas eram fanáticas realmente. Boa sorte para vocês, meninos. Tchau. A gente está aqui no Jockey Club de São Paulo, um dos lugares mais tradicionais da cidade, para mostrar todo o trabalho que está por trás de um cavalo campeão. Você tem que mexer em tudo, sabe? Sim. Até você achar, ó. Aí você tem que ir jogando. Aí você joga. Isso. Vê se você consegue. Deixa eu ver. E tem muita gente que não estava acreditando que eu ia conseguir. E eu mostrei pra eles agora, que eu tô já faz 1 ano e 3 meses aqui e tô firme aí. Qual que é seu sonho? Ajude o meio ambiente. Economize água. Assista agora. Gazeta Imóveis. Cavalgar, passou-me pela cabeça uma vontade louca de também ir para um cavalgar, de também ir para um cavalgar.